Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Hoje vamos tratar da descriminalização do uso de drogas. Nós sabemos muito bem os prejuízos que elas causam, mas o uso de entorpecentes deve ser punido pela lei. No programa de hoje, vamos discutir a proposta de descriminalização do uso de drogas, um anteprojeto do novo Código Penal brasileiro. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o advogado especialista em Direito Criminal e Processual, Fernando Cador, o professor de Ciências Sociais da PUC Minas, Gilberto José Barros, e o defensor público do Estado de Minas Gerais, Vinícius Martins. E claro, você, como sempre, é nosso convidado mais importante. Hoje estamos falando sobre a proposta de descriminalização do uso de drogas. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie seu comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao nosso programa para tratar hoje de um assunto um pouquinho polêmico, não é verdade, Gilberto? É, bastante. Tratar da reforma do Código Penal brasileiro, mas especificamente do problema da descriminalização do uso de drogas. Então, eu começaria com o doutor Fernando. Por que a reforma do Código Penal brasileiro? O atual já não é satisfatório, está defasado, o que é isso? Boa noite, padre Marcelo, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. O nosso Código Penal, na realidade, ele é muito defasado, ele é de 1940 e ele foi criado para a realidade daquela época. Hoje, a nossa realidade é outra e essa reforma, ela é muito bem-vinda, né? Já não é sem tempo. Na verdade, toda lei ela procura, vamos dizer assim, ler a realidade, direcionar a realidade, né? Se o código é de tanto tempo, então é possível que a sociedade tenha se transformado bastante, né? E um dos problemas, talvez, que não havia na década de 40, ou se havia, era bem diferente dos tempos atuais, que é o problema das drogas, né? Sem dúvida. O Código Penal, hoje, ele é uma verdadeira colcha de retalhos, né? Ou seja, foram sendo criadas leis para poder complementar o que o Código Penal não poderia coibir ou coagir certos atos, correto? E o crime está sempre um passo à frente do direito. Por quê? Primeiro, é necessário que se haja uma conduta, que exista um ato, né, e que o legislador não previu. Ele só vai saber que aquele ato existe depois que o ato existiu. E aí, então, vai se criar uma lei para tentar coibir que não ocorra novamente um ato desse tipo. Ok. Vinícius, com relação ao uso de drogas, a descriminalização, qual que é a nova proposta do Código Penal? Boa noite, Padre Márcio, boa noite todos os telespectadores, boa noite aos convidados. Bom, a proposta da comissão formada pelo Senado Federal, uma comissão de notáveis juristas, é no sentido de descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal. Ou seja, aquele cidadão que porta certa quantidade de droga para uso próprio não estaria sujeito ao rótulo de criminoso, né? O Estado deixaria de considerar esse sujeito um criminoso, um marginal, né? A lei, além disso, cria uma presunção, né? Ela faz uma presunção de que, caso esse cidadão porte uma quantidade de drogas equivalente ao que ele consumiria por 5 dias, uma média de 5 dias, há a presunção de que aquela quantidade é para consumo próprio, pessoal. Agora, claro que isso aí vai variar de consumidor para consumidor, né? De repente, alguém que tem, sei lá, quantos gramas ali de determinada substância e consome aquilo num dia. O outro, ao mesmo tanto, ele ia levar uma semana, enfim.
Na verdade, o projeto ele cria essa presunção, mas não se limita a ela. Entendi. Né? Então, na verdade, o juiz teria que analisar as demais circunstâncias que envolvem o fato para determinar. Mesmo que ele tenha uma quantidade inferior ao consumo por 5 dias, ele pode estar vendendo. Né? Então, se houver prova que ele esteja comercializando, que seja 1 ou 2 gramas, por exemplo, né? Aquela conduta seria considerada como tráfico de drogas. Por outro lado, ainda que ele tenha uma quantidade maior de drogas, também analisando as circunstâncias, pode ser que seja, né, para consumo pessoal. Então, okay. na verdade, há uma presunção do projeto, até no sentido de que haja algum critério, um critério objetivo. Então, o que a gente vê hoje na prática é que não existe um parâmetro objetivo, né, para que os casos sejam analisados pela justiça. Então, eu até acredito que a intenção da comissão foi realmente criar esse critério como forma de proteger aquele, né, usuário que muitas vezes está sendo aí julgado e condenado como traficante, que infelizmente é uma realidade que, tá certo. Que existe. E são coisas bem distintas, né? Gilberto, a questão da descriminalização, tem precedentes no Brasil, em outros países? Como você faz uma leitura macro dessa questão atual? No caso do Brasil, o que nós temos é a descriminalização do uso de algumas drogas em situações ritualísticas. Então, você vai ter determinados grupos religiosos que têm no Brasil a permissão de fazer uso legal de determinadas drogas, e inclusive drogas alucinógenas. No caso da descriminalização de uma quantidade diversa de drogas, tais como a maconha, a cocaína e até mesmo a heroína, isso vai acontecer principalmente nos países como Holanda, Suíça e Suécia. A descriminalização do porte e do uso da maconha, ela já está muito mais generalizada, né? Inclusive aqui pertinho de nós, na Argentina, né? Na Argentina você pode fazer o uso descriminalizado e o porte, assim como Portugal e Espanha. Ok. Então, quer dizer, parece que há uma tendência no mundo contemporâneo a descriminalizar, mesmo porque a questão é bem polêmica também. Há outras drogas que são consideradas lícitas, né, Gilberto? Sim, claro, porque quando a gente fala de drogas, a gente muitas vezes esquece daquelas que convivem com a sociedade no seu cotidiano, né, como álcool e como tabaco. Né? Então, muitas vezes a gente, por nossa intimidade cultural com determinada substância, a gente acaba tratando-as de uma maneira a descaracterizar a sua natureza etnológica, né? No caso, são drogas. Né? O que é droga? Droga é tudo aquilo que é adicionado ao corpo, né? Por vias diversas, altera algumas características psíquicas e ou físicas. Então, levando esse conceito, você vai ter aí um universo definido de drogas. Entre elas, né, a mais comum, mais no nosso cotidiano, que é o álcool. Né, e outras que foram determinadas juridicamente como ilícitas, no caso, que não também é uma questão histórica. No Brasil, um tempo atrás, elas não eram crime, né, tais como a maconha, a cocaína, né, e outras substâncias. Ok. Fernando, agora a questão da descriminalização é uma demanda da sociedade ou é uma proposta de juristas, intelectuais? Como que o senhor vê a situação? Bom, Padre Márcio, toda lei, né, ela sempre vem proveniente a uma demanda da sociedade. Né? Hoje, já é reconhecido o usuário de droga como uma pessoa que precisa de ajuda, é uma questão real de saúde pública. Né? Tá. Às vezes alguém diz assim, é uma questão de saúde pública ou é uma questão de dependência, né? Então há, a meu ver, uma divergência nas leituras com relação ao uso das drogas, né? Sem dúvida, há divergência, né? Por se tratar de um assunto tão polêmico, né? Tem que haver divergência. Agora, o correto, né, pelo menos a meu entendimento, é de que o direito penal ele deve ser utilizado só, em último caso, para solucionar os conflitos da sociedade. Né? Existem outros mecanismos que podem ser utilizados para tentar ajudar a um dependente. Né? E a gente também não pode equiparar um dependente a um traficante. Correto, é diferente. Doutor Vinícius, qual que é a distinção que se pode fazer entre legalização e descriminalização? Pois bem,
descriminalização é simplesmente você deixar de considerar aquele fato como crime. Como o doutor Fernando acabou de dizer, existem outras áreas do próprio direito que podem regular aquela determinada conduta, que não o direito penal ou criminal. Então, na verdade, é o que a gente está dizendo, né? O projeto, né, está dizendo, não está autorizando ou, como alguns dizem, liberando ou legalizando, né, o uso de drogas. O projeto simplesmente deixa de considerar crime aquela conduta, né? Como o doutor Fernando bem disse, o direito penal deve ser usado como último caso, né, para aquelas condutas mais graves que causem, né, maiores transtornos à sociedade. Ok, nós estamos só começando, vou chamar o intervalo e a gente volta já já. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. E hoje, para você que ligar para nós, dada a sua sugestão, fazer o seu comentário, nós vamos sortear 3 kits da campanha Faço Parte para manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, para revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e construir o sonho dos católicos, a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um rápido intervalo e, enquanto isso, esperamos a sua participação. Você pode mandar um recado pelo Facebook, pelo e-mail ou ligar para nós, 3209-0115, até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a descriminalização do uso de drogas. E você tem uma opinião sobre esse assunto? Então nos mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção. O telefone é 3209-0115. Retomando o nosso debate, eu volto com o Gilberto. Você acha, Gilberto, que com uma possível descriminalização do uso de drogas, também a sociedade vai mudar o comportamento com relação ao usuário? Sim. O que você tem é que a norma tem várias funções. Uma das funções sociais da norma, nós chamamos de função educativa. Então, a norma, ela cria padrões de julgamento moral e atitudinal. Então, uma vez que você descriminaliza, em mais ou menos tempo, a sociedade vai compreendendo que aquela conduta, que aquele sujeito não é mais o criminoso. Então, determinados preconceitos que foram construídos de forma tradicional, eles tendem a ser desconstruídos com a própria relação que o sujeito faz em seu discurso, que aquele comportamento não é mais criminalizado. Então, toda norma tem uma função educativa. Então, nesse caso, a descriminalização do uso de droga, em mais ou menos tempo, ele vai fazer com que esse sujeito seja mais bem visto e incorporado pelo restante da sociedade que não faz o uso. Ok, doutor Vinícius. Eu só queria comentar, né, essa questão, né, que o professor comentou a respeito de tratar, né, esse preconceito que é criado pela sociedade em face do usuário de drogas, né? Então, quando a lei, né, determina que aquele cidadão é um criminoso, você acaba prejudicando uma atuação mais eficaz dos demais mecanismos de atuação, como o sistema de saúde pública, né? Hoje, o cidadão que é usuário de droga, ele muitas vezes se sente inibido de acessar, né, os equipamentos públicos, uma vez que ele ainda é considerado pelo Estado como um marginal, um criminoso. Então, até mesmo nesse aspecto, a descriminalização, né, do consumo de droga vem a contribuir. Agora, o senhor acha que há algum risco do ponto de vista educacional, pedagógico, com a descriminalização? Ou é apenas uma preocupação de educadores? Doutor Vinícius, depois Gilberto, por favor. Pois eu entendo da seguinte forma. O dizer se a droga é prejudicial ou não, né, não cabe à legislação penal, né? Na verdade, isso a gente aprende no relacionamento com a família, na escola, com os amigos, né? Os valores de certo e errado não cabem à lei penal
nos dizer, né? O nosso Estado é um Estado plural, né? Democrático. Então, é uma questão que toca até mesmo a liberdade do cidadão. A gente estava conversando antes do programa, né? É o tipo crime sem vítima, né? Porque a vítima é o próprio usuário que está usando a droga. Então tem uma vítima. Né? Então tem uma Agora, vítima. não cabe ao Estado limitar, né, a liberdade dessa pessoa que se autolesa. Né? Hoje a gente não existe o crime de autolesão, não existe o crime de tentativa de suicídio, não é mesmo? Pois é, eu entendo a reflexão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista sociológico, ok? Tenha bondade, depois eu falo. Vai lá, Fernando. Em relação a esse problema, eu entendo que um dos parâmetros da legislação penal, né, é proteger a sociedade como um todo. Né? De repente, o entendimento não é que a pessoa vai lesar a si, né? Vai se lesar, conforme for. O problema é que ela pode causar danos às pessoas que a cercam. Né? Ela pode... a utilização, né, indiscriminada, ela pode levar à prática de outros crimes, como, por exemplo, Maria da Penha, né? Como, violências, né? de todos os tipos. Então, naturalmente, ela não vai responder pelo fato de usar droga, mas responde por outros crimes que, vamos dizer, são diferentes e talvez até decorrentes do uso exacerbado de drogas. Sim, Gilberto. Porque, na verdade, a questão da descriminalização, ela traria para o debate público uma forma um pouco menos preconceituosa de orientar o jovem a não fazer ou fazer uso da droga. O que você tem aí é que, às vezes, o nosso discurso é um discurso infantilizado, né? Porque o processo de criminalização ou o processo de perceber a droga como um adoecimento, ele não é condizente com a experiência que muitos jovens têm. Então, uma vez que você pode dar uma orientação um pouco mais realista, sim, a droga é boa, pode te dar sensações positivas, mas é uma substância extremamente perigosa. Né? Mesmo que seja um uso experimental, isso implica em risco. Não tem como você se associar a uma substância como as substâncias que hoje nós chamamos de droga, sem o risco pessoal e social. Então, há sempre a necessidade de nós orientarmos nossos jovens no sentido que ele se responsabilize pelos riscos que ele está assumindo. Né? E eu deixo claro aqui que o uso de droga é extremamente perigoso. Correto. Agora, você acha, Gilberto, que o Brasil, a nossa juventude, estaria preparada para essas escolhas? Eu acho que nós estamos aqui, nós que somos educadores, né? Nós estamos aqui para contribuir para que elas façam essas escolhas de forma mais consciente, né? Como o Vinícius falou aqui, não é uma questão de proibição. Muitas vezes, em termos psicológicos, para aquele jovem que quer, de certa forma, se autoafirmar, a própria ideia de proibir acaba se revertendo em uma motivação a mais. Então, a não proibição... A sedução do proibido, a sedução, né, do proibido, que é muito próprio da juventude, né, que quer se contrapor ao nome do pai, né? Se contrapor à ordem. Correto. Doutor Vinícius, agora com relação ao tráfico, quais possíveis alterações estão sendo propostas? As alterações em relação ao tráfico não são de grande significativa. Basicamente, há uma redução nas penas. A pena do tráfico de drogas, que hoje é de 5 a 15 anos, seria reduzida de 5 a 10. E em outros crimes conexos também há pequenas reduções no quanto máximo da pena. Mas, fora isso, não há grandes e significativas modificações. Ok. Doutor Fernando, eu queria ouvir sua opinião. Uma vez que há muitos crimes relacionados ao tráfico, o senhor acha que a redução da pena não seria uma temeridade? Como que o senhor vê a situação? Bom, Padre Márcio, eu entendo que a quantidade de pena não significa o fim da prática de um crime. Né? O que determina que aquele crime seja coibido é a certeza de que vai haver uma punidade. Né? Hoje, no Brasil, falando de homicídios, por exemplo, 90% dos casos não são solucionados.
né? Então, quer dizer, a impunidade no Brasil ainda reina, né? Então, eu acho que o importante não é a quantidade de pena, e sim a certeza da punidade. E outro ponto, eu acho sim favorável, porque existe uma discrepância muito grande dentro do Código Penal em relação ao crime e ao tipo e à quantidade de pena. Ou seja, existem crimes que deveriam ser menos apenados do que outros que são mais apenados e com menos lesividade à sociedade. Correto. Gilberto, uma outra questão que eu me coloco é o que levar em conta, por exemplo, para uma penalização? Sobretudo no caso aí do mundo das drogas. É a circunstância em que a pessoa está inserida, a quantidade de droga já foi falada? Na verdade, nós temos que começar a pensar a sociedade da forma que ela é. Então, na sua pluralidade. Então, quando a gente fala em uso de droga, nós temos que pensar nos diversos usos possíveis. Você tem aí o uso experimental, você tem o uso ocasional, depois você tem o uso costumeiro, e o que seria alguma coisa que, em termos gerais, se tornariam numa necessidade de tratamento, seria o abuso de droga. Então, você tem aí a questão do abuso de droga que se torna um problema social. Nos outros modelos de uso, não necessariamente se tornam uma questão social, um problema social. Tudo bem? Muitas vezes a droga acaba funcionando como um processo de socialização. Agora, no sentido de você determinar se esse uso é ou não um uso privado, porque aí, nesse caso, o Estado não deveria interferir na vida privada do cidadão. Isso é uma conquista que nós temos desde o século XVIII, né? Que é a distinção entre a vida pública e a vida privada. Você tem aí a questão de um uso que pode, de certa forma, se apresentar como uma apologia ao uso da droga. Então, o uso da droga em espaço público não me parece adequado. Correto. Então, nós vamos voltar no próximo bloco a falar dessas várias formas de uso, né? Você já falou aí do acidental, costumeiro, abuso, vamos falar do uso ostensivo, uso compartilhado. Antes de ir para o intervalo, eu queria só mais uma pergunta ali com o Dr. Vinícius. Para o tráfico, faz diferença que o uso de drogas seja descriminalizado ou não? Ou não faz diferença? É uma questão interessante, né? Olhando, né, abstratamente, nos parece que realmente pode haver um incremento no tráfico de drogas, à medida que, né, não vai ser possível coibir, né, aquele cidadão que está portando a droga para consumo próprio. Por outro lado, a gente deve pesar, né, outras questões que nos fazem a concluir que o caminho da descriminalização ainda é mais adequado. Tá, ok, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Estamos falando sobre a proposta de descriminalização do uso de drogas e queremos saber a sua opinião. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo twitter.com/Horizonte Debate. Voltamos em instantes. Descriminalização do uso de drogas. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Queremos a sua participação. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós 3209-0115. Para você que está ligando a TV agora, participam conosco o advogado especialista em Direito Criminal e Processual, Fernando Cadur, o professor de Ciências Sociais da PUC Minas, Gilberto José Barros, e o defensor público do Estado de Minas Gerais, Vinícius Martins. Retomando, eu gostaria de voltar com o Gilberto com a mesma pergunta com a qual encerramos o bloco anterior. Para o tráfico, faz diferença que o uso de drogas seja descriminalizado ou não? Em boa medida, eu acredito que para o tráfico é uma situação negativa. Por quê? Porque a política que descriminaliza também o plantio. O plantio de uma quantidade mínima para o uso privado. Então, se você poderia ter aí a possibilidade de o próprio sujeito que vai fazer uso de maconha
ele possa plantar o seu próprio pé de maconha. Então, nesse momento, você corta uma rede, né, que é uma rede que provoca o ingresso do sujeito num submundo, e esse ingresso ele acaba sendo motivado à experimentação de drogas mais pesadas, tais como a cocaína, o êxtase e, no final da linha, o crack. Então, se você permite que o próprio sujeito, o usuário, tenha a sua produção para consumo próprio, você o retira dessa rede de tráfico, né? E isso, para o tráfico, inicialmente pode se apresentar como uma coisa negativa. Mas eu queria deixar claro aqui que a luta contra o tráfico, ela não pode ser uma luta que se apresente de forma violenta. Hoje a luta contra o tráfico tem que ser uma luta inteligente. Na verdade, o que nós temos de fazer é apreender os recursos materiais do tráfico, né? Principalmente o seu recurso financeiro e os seus recursos operacionais, né, do grande traficante. Não adianta também a coerção trabalhar no varejo. Nós temos que trabalhar no atacado. O traficante ele vai ter o seu negócio lesado se o Estado, através da inteligência policial, conseguir retirar dele aquilo que lhe é mais valioso, ou seja, seus recursos operacionais, financeiros e estratégicos. Ok. Agora, doutor Fernando, veja bem, não há um paradoxo? De um lado se descriminaliza o uso de drogas, de outro lado se considera o tráfico como atividade ilícita? Não, eu não vejo paradoxo. Não. Porque hoje a lei já faz essa distinção entre quem é usuário e quem é o traficante, né? Hoje, uma pena para quem é usuário vai de uma advertência, um trabalho comunitário, né? Ou a obrigação de comparecer a um curso, ou um tratamento para o caso dele, propriamente dito. Então, hoje já existe essa distinção. Tá, correto. Agora, vamos falar do uso, né? O Gilberto já tinha acenado o uso acidental, costumeiro, abuso, experimental. Experimental. Ok. Doutor Vinícius, o que dizer do uso ostensivo na proposta do novo Código Penal? Pois bem, a proposta, até então, como ela está formulada, ela ainda prevê como crime o uso ostensivo de droga em locais onde haja movimentação de crianças e adolescentes, né? Então, dentro daquela nossa lógica do que só é punível aquilo que lesa a terceiro, nesse caso, haveria sim, né, uma lesão ou perigo de lesão aos direitos dessas crianças que estão sendo expostas a essa situação, né, do uso ostensivo da droga. Tá, correto. Então, ele poderia usar desde que não seja numa praça pública, na frente de uma escola, exatamente. Enfim. Tá, e o que dizer, Gilberto, por exemplo, do uso compartilhado? Porque na nova proposta, vamos dizer assim, continua sendo crime, né? Por que isso? Isso é muito complicado, porque, primeiro, se você tem o uso da droga em um espaço privado, e algumas drogas socialmente, o seu uso requer um conjunto de rituais. Normalmente as drogas, tais como a maconha em especial, ela é de uso coletivo. A droga ela acaba sendo, principalmente para adolescente, uma referência de socialização. E se ela o uso é feito em espaços não públicos, essa proibição ela é quase impossível de ser implementada. Então, no caso, por exemplo, o que é o uso tradicional, o que é o uso compartilhado, e me parece impossível de ser transformado por força de lei. Então, vai continuar havendo uso compartilhado, porque esse é o modelo no mundo das drogas. Correto, mas socializando, enfim, tá certo. Doutor Fernando, diante disso tudo que nós já falamos aqui hoje, eu queria a sua opinião. O uso de drogas é crime ou é uma questão de saúde pública? Sem dúvida, é uma questão de saúde pública, né? Isso aí já é uma comprovação, né? Todo mundo já tem noção disso. E não adianta você, como já foi bem dito aqui, não adianta querer discriminar uma pessoa que, na realidade, ela está doente, né? Fazer o julgamento dos outros é muito fácil. Você julgar uma pessoa porque a pessoa utiliza uma droga ilícita, né? A gente, às vezes, discrimina uma pessoa que utiliza uma droga ilícita e não discrimina uma pessoa que utiliza uma droga lícita, que faz tão mal
né? Ou às vezes mais do que a própria droga ilícita. De fato, quando se fala em droga, o argumento nem sempre é o mais convincente, porque a questão é muito complexa, né? A droga ela faz parte da história da humanidade. Então, a droga que pode ser usada como remédio, a outra que pode destruir uma vida. Então, a questão é complicada. Gilberto, o uso de drogas é uma questão individual até que ponto ou é uma questão social? Já que você falou do processo de socialização. O uso de droga, ele faz parte da sociedade humana há milhares de anos. Nunca, antropologicamente, se achou uma sociedade que não fizesse uso de droga. Então, a droga e a sociedade, de certa forma, têm uma correlação simbiótica. Então, o problema do uso da droga, ele vai se representar dentro de uma determinada sociedade e um determinado contexto específico. Então, no caso da sociedade brasileira, eu não diria que o uso da droga é um problema em si, né? Talvez os problemas advindos da droga sejam mais relacionados à violência que está no entorno do tráfico de droga. Então, nesse momento, o abuso ele se torna um problema de saúde e a violência no entorno do tráfico de droga se torna um problema policial. Mas o uso em si, né, ele pode ser absorvido por subculturas distintas. Então, no caso, seria uma questão social e não um problema social. Mas aí, só para simplificar, né, o abuso é um problema de saúde, porque aí você vai ter um sujeito adoecido, um sujeito que perdeu a sua autonomia em função do abuso de droga. Então, a droga se torna um sujeito e o sujeito se torna incapaz de determinar a quantidade de uso. E a violência que está no entorno da droga. Então, essa ideia da guerra contra a droga só me parece fazer exacerbar a violência. Tá. Agora, há pessoas, Gilberto, que dizem que talvez o melhor fosse o Estado, vamos dizer assim, controlar a distribuição de drogas. O que você acha disso? Eu acredito que sim, porque dessa forma você daria quase um checkmate ao tráfico de droga. Por quê? Porque você poderia fazer a oferta da droga, obviamente acompanhada de todo um conjunto de políticas públicas, com assistente social, com orientação psicológica, com orientação clínica, no sentido de você minimizar os danos que a droga provoca, né? E sempre no sentido de recuperar esse sujeito quando o uso dele implica em alguma perda significativa, tanto na questão da sua saúde física, da sua saúde mental e do seu conjunto de relações sociais. Tá. Agora, uma pergunta, Gilberto, me desculpe se eu estou monopolizando aqui, os outros podem interferir também. O Estado hoje consegue fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, com os presidiários, com menores que são detidos? O que você tem aí, conseguir é uma questão interessante, né? Há recursos para isso, recursos financeiros e recursos operacionais, o Estado tem. Eu diria que o Estado não tem vontade política. Porque é muito interessante nós compararmos o prisioneiro ou mesmo o egresso do sistema penal com o usuário de droga. O que esses sujeitos têm de comum? São sujeitos marginalizados, são sujeitos desvalorizados socialmente. Então, o senso comum, muitas vezes, vai achar que qualquer recurso gasto com esse sujeito é um recurso jogado fora. Porque esses sujeitos acabam se representando como o lixo, como a escória da sociedade. São sujeitos que não vale a pena o Estado investir. Então, na verdade, você tem, sim, capacidade técnica e capacidade financeira. Talvez você ainda não tenha respaldo social e vontade política. Ok, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí. Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre o projeto de descriminalização do uso de drogas. E agora com a participação do público, o Renato, do bairro Industrial. Ele disse que os próprios traficantes já começam a coibir o uso do crack. Isso é um sinal de que a droga é mais pesada e que deve sair do mercado, Gilberto?
Na verdade, o uso do crack, ele traz uma noia, né? uma dependência química e psicológica, mas em especial dependência química muito forte. Isso faz com que o sujeito se torne muito agressivo, né? Então, muitas vezes, o distúrbio, né, que o usuário de crack, na falta dele, acaba provocando, acaba atingindo outras situações de negócio que seja mais lucrativo para o tráfico de droga. Então, ele vai, o traficante, na verdade, ele não quer cometer nenhum outro tipo de crime. Na verdade, o traficante quer vender droga. Então, toda vez que algum tipo de violência começa a ameaçar o negócio dele, ele vai tentar coibir essa violência. Ok, Renato, obrigado pela sua participação. A Júlia, do Belvedere. Com a plantação descriminalizada, onde as pessoas obterão as sementes? Não surgirá um novo mercado para o tráfico, doutor Vinícius? Bom, a pergunta é curiosa realmente, né? Mas a gente sabe que as sementes aparecerão, né, de forma natural, como já existe, né? A droga já está no mercado, né? Se a droga existe é porque a semente já existe. Então, acredito que não haverá problemas para que isso aconteça. Ok, Júlio, obrigado pela participação. O Euler, do Boa Vista, ele diz, além da descriminalização, existe algum projeto para o tratamento do usuário e atendimento da família? Doutor Fernando. Existe sim, existem alguns órgãos que fazem esse tipo de tratamento, né? O que não pode é obrigar a pessoa a se tratar, né? Isso aí tem que partir da pessoa, a vontade dela de querer sair daquela situação em que ela se encontra. Correto. Agora, na verdade, eu acho que, de fato, é uma pergunta inteligente, né? Não basta descriminalizar, mas se tem que oferecer uma série de outras políticas públicas, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu acho que hoje, nesse sentido, Gilberto, não sei, o Estado tem dívidas históricas homéricas com relação à segurança pública, com relação ao transporte, com relação à educação, com relação à saúde e pode vir a ter mais uma com relação aos usuários de drogas. Né? Porque, na verdade, o que nós temos aí é que o tráfico de droga, a proibição do uso de droga, ou a proibição do mercado de droga, ela faz com que o lucro, né, a ação que se torna contravenção, se torna crime, a lucratividade, ela é uma lucratividade muito alta. Então, quanto mais você inibe, né, quanto mais você pressiona, né, quanto mais você gasta, o Estado gasta para coibir essa ação, maior vai ser o lucro do sujeito que permanecer. E uma vez que você tem uma coerção muito severa, você vai ter uma contraparte dessa coerção, que é o armamento dos grupos que fazem o tráfico de droga. Correto. Então aí você tem um acirramento do que nós chamamos de guerra. Ok, doutor Fernando, depois doutor Vinícius. Em relação à discriminação, né, a descriminalização do uso de drogas, né, e o tratamento, isso é necessário também a participação da sociedade, porque as pessoas, elas discriminam o usuário e, dessa forma, elas o lançam à margem da sociedade. Né? As pessoas têm que parar para pensar que, em volta, ao entorno, alguém da família, algum vizinho, algum parente, pode estar passando por um problema desse. Né? E não vai ser através desse tipo de discriminação que vai se resolver o problema. Ok, verdade. Doutor Vinícius? Padre Márcio, é importante a gente destacar que, embora já existam, né, alguns equipamentos do Estado, né, direcionados para o tratamento do tóxico dependente, ainda é muito incipiente, né? O Estado necessita realmente assumir essa política pública, né, investir realmente de forma efetiva para que hajam resultados mais significativos, né? E juntamente, né, com essa eventual descriminalização, com certeza deve haver esse incremento, né, dessa política de saúde, de educação, né? Outras políticas que vão ocupar. Eu gostaria de acreditar, doutor. Eu também gostaria. Eu gostaria também de destacar, né, que as pessoas que defendem a descriminalização não são favoráveis ao uso de droga. Pelo contrário, somos conscientes, né, dos malefícios trazidos pelo uso de droga. Agora, a questão é, até que ponto vale a pena criminalizar o uso de droga? Né? Tá.
Veja bem, tem uma pergunta aqui interessante, um comentário, o Cleiton Rubens, ele faz o comentário por e-mail. Então ele diz que o debate hoje, infelizmente, não está parecendo debate, acha que as opiniões estão muito de acordo umas com as outras. Mas ele coloca uma questão interessante que eu gostaria de ouvir o Gilberto. Ele diz que uma coisa é o Brasil, outra coisa é a Suíça, Suécia e Holanda. Não se pode comparar países tão diferentes com legislações tão diferentes. O que você acha disso, Gilberto? E se nós hoje estamos preparados para a descriminalização do uso de drogas? Eu acho que é uma questão interessante, porque esse discurso ele é muito vinculante, né? Então, se nós somos um país atrasado, por que não mantermos atrasado? Por que não termos leis atrasadas? Né? Se somos um país autoritário, por que não mantermos as tradições e leis autoritárias? Então, esse discurso que remete sempre o Brasil como uma condição de atraso, como uma condição de preconceito, né? Ele parece que quer mantermos aí. Né? Obviamente, nós não somos Suíça nem Suécia, né? Mas a repressão, esse modelo da guerra contra a droga, esse modelo de criminalização do usuário, isso só tem levado ao agravamento da situação. E é um modelo se você imaginar, importado, né? Se você imaginar um jovem de 18 anos com baixa escolaridade que envolvesse no mundo da droga como consumidor e, ao ser preso, ele fosse fichado. Aí ele ficaria com a famosa ficha suja, né? E a probabilidade dele voltar a uma socialização adequada seria mínima. Correto. Quem daria emprego ao jovem? Então, veja bem, isso está ficando claro. Uma coisa, vamos dizer, é o tráfico, outra coisa o usuário. Então, o tratamento tem que ser diferente, né? Então, talvez a descriminalização seja um tratamento mais humano, mais ético, mais cidadão para com o usuário de droga. Agora, Gilberto, ainda tem uma questão aí que me causa desconforto. Veja bem, de fato, Holanda, Suécia e Suíça são países desenvolvidos. Eu vi no centro de Zurique usuários de droga. Quer dizer, a droga liberada se podia usar, não era crime. Agora, você não acha que o Brasil tem questões humanas muito mais urgentes do que descriminalizar o uso de drogas? Muito interessante, porque quando a gente pensa nessas questões que você está chamando de humanas, nós estamos falando de políticas sociais. Tá. As políticas sociais, ela requer para a sua existência que o Estado financie. Na hora que nós pensamos na descriminalização, o que você tem aí é uma desoneralização do Estado. O Estado vai gastar menos. Vai gastar menos com o quê? Com a manutenção desse sujeito que oferece baixo risco social em uma delegacia, em uma penitenciária. Você vai reduzir os custos com o processo. Na verdade, nós estamos falando do direito de liberdade. O Estado não vai mais intervir na vida privada. Agora, eu vou só lembrar de uma perspectiva mais cultural, né, vamos dizer assim, mais artística, né, na ideia de é proibido proibir. Então, o Estado não tem que intervir na vida do cidadão. E isso não onera o Estado, isso não implica em custos. Correto. O doutor Fernando estava querendo uma parte na sua fala? A nossa sociedade, ela tem o vício, né, ou a mania de achar que o direito penal, ele resolve todas as situações de conflitos sociais, né? Tudo hoje é criminalizado, né? E eu acho que isso não é o caminho. Como já havia dito antes, o direito penal ele tem que ser utilizado quando nenhuma outra solução existe. Né? Não existe uma forma preventiva, educacional, políticas públicas e os outros ramos do direito não conseguem resolver. Correto. Nosso programa está terminando, mas dá tempo de uma palavrinha de cada um de vocês, uma mensagem para os nossos telespectadores, e eu passaria a palavra ao doutor Vinícius. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa e quero compartilhar com o público algumas informações, né? O professor explorou muito a questão do respeito à vida privada, né, à intimidade do cidadão, né, que é intocável pelo Estado, né, está previsto na nossa Constituição de 88, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Com base nessas prescrições constitucionais, a Colômbia e a Argentina já foram, as suas cortes supremas já descriminalizaram, ou seja, já reconheceram a inconstitucionalidade das normas que puniam a porte de droga para consumo pessoal. Então, eu acredito que mesmo que
o legislativo não enfrente essa matéria, essa questão ainda será enfrentada pelo Supremo Tribunal. Ok, é uma tendência no mundo contemporâneo. Obrigado, doutor Vinícius. Gilberto, rapidinho. Eu só queria agradecer e demonstrar a minha satisfação, porque eu não conhecia meus dois colegas de debate e estou muito satisfeito, porque o nível de racionalidade ele está começando a atingir um patamar que me parece bastante saudável. Né? Então, essas novas construções, esses novos sentidos que foram pré-estabelecidos desde 88, estão cada vez mais consolidados. Então, a forma de tratar o usuário de droga, que pode ser o nosso sobrinho, o nosso filho, com carinho, com atenção e com acolhimento. Essas pessoas não são criminosos, essas pessoas não são marginais, essas pessoas são entes queridos e elas precisam ser acolhidas dentro da sua subjetividade, dentro da sua forma de ser, para que os danos não se alarguem, não nos façam no futuro chorar perdas que hoje podem ser minimizadas. Visão humanista bonita. Obrigado. Doutor Fernando? Igualmente, eu gostaria de agradecer ao doutor Vinícius, ao professor Gilberto, ao padre Márcio, e colocar bem, em relação, pegando o gancho aqui do que o professor Gilberto disse, a sociedade em si é que leva esse usuário para o crime. Né? Ao tratá-lo com discriminação, essa pessoa se sentindo rejeitada, ela não vê outra saída senão ingressar nas drogas. Né? E a criminalização, ou seja, você levar uma pessoa hoje para dentro de uma cadeia, né, dentro de um presídio, você não vai estar resolvendo, porque os presídios foram feitos sim para ressocializar a pessoa, para que retorne essa pessoa à sociedade em condições de convívio. Né? Só que o que acontece é o oposto. A pessoa, quando entra dentro de um presídio, ela sai de lá completamente piorado. Ok, muito obrigado. Queria agradecer a participação de vocês. Voltem outras vezes para a gente discutir questões, vamos dizer assim, interessantes e atuais para o nosso povo. Antes de encerrar o programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte tenta resgatar o sonho do passado, é um desafio no presente e tenta construir o nosso futuro, que é a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje está acabando agora, mas se você ainda não quiser se despedir, acompanhe o programa pelas nossas redes sociais e pelo site da TV Horizonte. Estamos abertos a sugestões de temas e de convidados. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.